Ai, primeiramente, bom dia, apesar de ser quase 2 horas da tarde. Mas vamos lá, eu tenho mania de falar bom dia o dia inteiro. Bom dia. Como vão as coisas? Como estamos? Jesus amado, que cara de acabada que eu tô, meu pai amado. Nossa, parece que eu tô cansada. Enfim. Eu acho que eu tenho algumas satisfações a fazer. Eu tô pensando em fazer esse vídeo faz algum tempo. 1 bilhão de coisas aconteceram na minha vida. Não tô nem brincando. Quer dizer, obviamente é um exagero, não 1 bilhão de coisas exatas aconteceram comigo. Mas algumas coisas aconteceram. Vamos lá. Primeiro, me mudei de novo. O último vídeo que eu fiz, eu tava morando sozinha. Aí eu acabei me mudando pra uma outra república, porque eu fui expulsa daquela república. Porque segundo a dona da casa, que nem ficava na casa, disse que eu levava muitas pessoas pra casa. Sendo que eu dificilmente levava alguém e quando alguém aparecia era minha mãe. E ela foi a pessoa que mais foi lá. E aí eu me mudei pra outra república, um pouco mais longe do centro, o que me atrapalhou um pouco. E também tinha uma menina que era muito insuportável lá. E aí eu fui promovida também. Nossa, muitas coisas aconteceram mesmo, desde o meio do ano pra cá. Eu não lembro quando foi o último vídeo que eu gravei, eu acho que foi em fevereiro. Mas enfim, eu tinha sido promovida naquela época, fui promovida em janeiro. E aí em abril eu mudei de casa, fui para outra república. E aí em maio eu pedi demissão. Foi isso, eu fiquei um mês em outra república, porque mudar de república me quebrou muito as pernas. Mas talvez isso seja assunto para outro vídeo, de como foi minha experiência morando sozinha. Mas enfim, voltei para casa dos meus pais. Estou de novo na roça. E, não contente com voltar a morar com meus pais, como minha convivência com meu pai é a pior possível, eu decidi que eu vou morar com a minha vovó. E aí eu vou pra lá nesse final de semana. E eu vou ficar passando os finais de semana lá, até o meu avô confiar em mim pra dar o carro dele na minha mão. Porque sem o carro dele na minha mão, eu não consigo ir pra faculdade. E eu estando na casa dos meus pais, eu consigo ir pra faculdade, sem carro. E se eu morar lá, né, e lá realmente é sítio, então... Em minha defesa, eu sumi durante todo esse tempo. Porque quando eu tava trabalhando, eu não tinha tempo pra pensar. E quando eu pedi demissão, eu falei assim, eu estou cansada, eu preciso descansar, porque eu não estou aguentando mais nada disso aqui na minha vida naquele momento. Eu precisava descansar de tudo, só desligar. Coisa que eu não fiz até agora. Ai, porque coisas acontecem e eu não consegui simplesmente desligar meu cérebro e só existir por um tempo. Eu não consegui. Talvez eu consiga mês que vem, quem sabe? Porque aí não vai ter ninguém em casa de fato, aí eu só vou existir. Talvez eu esteja insuportável pra morar com alguém, talvez. Talvez minha família esteja insuportável pra morar comigo, talvez. Mas é loucuras da vida. Quanto à faculdade, poucos acho que sabem, se eu não contei aqui, eu faço faculdade de Direito. É porque o meu VAT tá aqui, né? E aí eu lembrei disso, minhas aulas voltam semana que vem. E tá tudo indo bem. Aparentemente eu não reprovei nenhuma matéria, a não ser as matérias online. Que bom. Porque as matérias online, tipo, você depende muito da sorte pra passar. Não tem conteúdo. Então você realmente depende da sorte. Você vai lá, você chuta,
todas as perguntas, porque eles não te dão conteúdo. E outra, com que tempo a pessoa que trabalha 8 horas por dia e faz faculdade à noite tem tempo para estudar matéria online? Não tem, né? Enfim, eu vou ter que ir embora por vários motivos. Motivo número 1, eu tava cansada do meu trabalho, eu odiava o meu trabalho. Motivo número 2, eu ganhava muito pouco. E aí eu não tava conseguindo sustentar a vida que eu queria, que no caso era morar sozinha sem ser numa república. Não ia conseguir fazer isso com o meu salário. Motivo número 3, a menina que morava comigo, ela agarrou no meu pé e eu era a pior coisa que aconteceu na vida dela. Mesmo ela tendo quase 40 anos de idade e ainda morando numa república. Um pouco contraditório talvez, mas a errada da história sou eu. Motivo número 4, e o mais importante de todos. Eu preciso focar na minha faculdade. Não que eu não esteja focado antes. Nos primeiros semestres, nos primeiros 2 anos, realmente eu meti o louco. Eu não estava focada de jeito nenhum. Eu estava pensando em qualquer outra coisa que não seja a faculdade. Mas agora, eu realmente estou focada. Desde o semestre passado, eu estou muito focada. Tanto até que se eu tiro um 7, nossa, gente, é o fim do mundo pra mim. Porque eu realmente estudo as matérias. Algumas não. Algumas não, porque, por um exemplo, a matéria de trabalhista desse semestre passado, eu deu na minha cabeça que eu não ia estudar pra primeira prova, porque eu sabia a matéria inteira. Realmente sabia. Então, não precisava de fato estudar. Mas, enfim, mês passado foi o mês que eu. Foi o semestre passado, foi o semestre que de fato eu comecei a estudar pesado. Então, muitas coisas mudaram na minha cabeça. E aí eu falei assim, com o trabalho que eu tô agora, trabalhando 8 horas por dia, eu não vou conseguir focar de fato na minha faculdade. Sem falar que eu preciso de um estágio, que o Ministério Público, enfim, todos os órgãos públicos basicamente estão marcando porque nenhum deles está me chamando. Eu passei porque eu faço processo seletivo para estágio. Eu passei em praticamente todos que eu fiz. Nesse semestre agora, que terminam sempre assim, começa um semestre e começa o processo seletivo para estágio. Eu fiz o para Polícia Científica e eu passei. Eu fiz para Ministério Regional do Trabalho, TRT, e eu passei. No ano passado eu passei agora, de novo, num que teve nesse mês agora. Eu fiz do Ministério Público do ano passado, eu passei. Eu fiz o TRT também para Capão Bonito, eu fiz para 2 cidades diferentes, eu passei nas 2 cidades. Eu sou a próxima da fila, não do Ministério Público, eu sou a única da fila, e ainda assim não me chamaram. Eu mandei um e-mail para eles, eles falaram que eles estão sem vaga para estagiário e que eu seria a próxima a ser chamada. Portanto, o que me resta é aguardar. Não tem mais o que eu fazer. O que mais também? Enfim, referente a estágio é isso, da faculdade. Referente à faculdade, eu também estou para terminar, né? Eu tô no meu 4º ano agora. Entrei agora no 4º ano, de fato, oficialmente. Então, eu tenho que pensar no meu TCC, que eu já comecei a fazer. Meu TCC, o tema, nossa, é um tema meio complicado, meio chato, bem desgraçado de fazer. E fui eu que escolhi ainda, né? Por que eu fiz isso comigo? Mas, enfim, coisas da vida. Não consegui pensar em nada, não conseguia fazer outro tema que não fosse esse específico tema. Que eu vou deixar aqui, ó, uma fotinha pra vocês, o que é meu tema. Que eu não lembro agora exatamente, mas tem a ver com violência doméstica e feminicídio e o ódio na internet contra as mulheres. Basicamente é isso. E tenho que fazer meu TCC, eu tenho que fazer estágio, eu tenho que fazer horas complementares. Eu já tenho algumas, inclusive.
Eu pedi pra minha mãe imprimir várias fichas de horas complementares, porque eu tenho horas complementares. Só que eu não tenho nenhuma registrada no sistema, porque eu não tenho. Não quero nem preencher nenhuma ficha. Eu fui preencher minha ficha pela primeira vez de horas complementares no mês passado. E de novo, eu estou no quarto ano, então assim, eu tenho horas complementares desde o primeiro semestre, que foi há 4 anos atrás. E aí a gente tem um surto, né, que... Como que alguém... Peraí. Como que alguém está no quarto ano e não sabe direito o que vai fazer da vida? Com a faculdade. Porque eu posso fazer OAB, eu posso fazer concurso, eu posso fazer um monte de coisa. E eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho o que eu quero fazer na minha cabeça, mas eu tô em dúvida entre duas coisas. Que é melhor não falar, porque eu acredito que é melhor não falar mesmo. Todas as coisas da minha vida que deram certo, eu não falei nada pra ninguém. No mais, acho que é isso. Peço desculpas que eu não tô me mantendo muito ativo pelo YouTube, porque eu esqueço de gravar pra cá, vou confessar. E também além de esquecer, eu tô gravando muito pro TikTok, porque o TikTok, né, querendo ou não, ele exige menos de alguém. Muito menos. E aí eu acabo fazendo mais pelo TikTok. Vou deixar meu TikTok aqui pra vocês, pra quem quiser ir lá, ver, conferir algumas coisas. Porque é mais simples, é mais fácil. O TikTok aceita foto, eu tiro muita foto. Eu comprei 2 câmeras. Então eu tiro realmente muita foto. Segunda-feira, minha mãe falou assim, não, vamos lá tirar foto em tal lugar. Eu falei, vamos. Eu vou tirar foto, porque eu adoro tirar foto. Mas enfim, talvez isso é um tema para outro vídeo também. Minhas câmeras e minhas fotos. Mas eu vou focar mais na faculdade, eu vou gravar mais para vocês. Peço desculpas pelo tempo que eu fiquei afastada. Eu tava trabalhando, eu não tinha tempo nem para respirar direito. Tava trabalhando, tava morando sozinha e fazendo faculdade. Eu tava fodida da cabeça. Eu não tinha tempo para existir. Quando eu voltei embora para casa dos meus pais, isso é um fato que talvez não tenha muito a ver com a história. Mas é só para vocês entenderem o quão ocupada eu estava. Eu tinha minha rotina de semana inteira programada. Não sobrava muito tempo para mim fazer alguma coisa que eu realmente queria fazer. Quando eu pedi demissão e voltei a morar com os meus pais, eu fiquei acho umas 2, 3 semanas. Eu acho que eu fiquei um mês, na verdade. Só cozinhando, que era a única coisa que eu fazia. Cozinhar. Porque eu adoro cozinhar também. Ai, meu Deus do céu, a pessoa tem todos os hobbies do planeta. Que menina insuportável. Enfim, eu fiquei um mês cozinhando. Cozinhando tudo que eu queria fazer. Eu fiz brownie, eu fiz bolo de chocolate, eu fiz nhoque, eu fiz macarrão com molho branco, eu fiz um monte de coisa que eu gostava. Eu fiz torta de frango, daquela com massinha. Nossa senhora, que... enfim, eu passei um mês inteiro cozinhando, porque eu gosto de cozinhar. E eu não tinha tempo pra cozinhar. Apesar de ter dinheiro e apesar de ter cozinha. E também eu comprei um jogo de panela lindo e eu precisava usar. Ele é todo rosinha. Ai, mas enfim, eu devia ter gravado mais coisa quando eu tava morando sozinha, mas é porque realmente minha cabeça tava a milhão. Tudo que eu pensava era sobre, será que vai dar dinheiro pra mim comprar mais um pedaço de torta de frango da padaria ou não? Quem é de Tapetininga sabe da torta do São João. Nossa, gente, como eu amo torta do São João. De verdade. Mas é isso, me acompanhem pelo TikTok, caso queiram, porque lá é mais fácil. Eu só pego, abro a câmera do celular, nem abro a câmera do celular, eu abro o TikTok, vou lá em mais e falo qualquer abobrinha. E acaba saindo esse TikTok aqui.
Aí lá tem vários conteúdos, tem bastante coisa de fotografia também. E eu fiquei insuportável quando saiu o show do Harry Styles. Eu fui pro show do Harry Styles. E era um sonho meu ir pro show do Harry Styles. Então, eu fiquei meio insuportável quando teve isso. Já que passou meu nível de insuportável, já superei um pouco. De fato eu superei. Mas agora que eu superei, vão lá. Não tô insuportável agora. Podem ir lá. Obrigada. Um beijo. Eu prometo que eu vou voltar, Ti. Prometo.